Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. A Rússia fez um ataque com munição de precisão esse fim de semana contra setores da infraestrutura, comando, comunicações e energia da Ucrânia. O ataque foi devastador aí, né? E provocou comentários na mídia do mundo inteiro. Eu vou mostrar algumas cenas, fazer alguns comentários, depois eu volto, né? Eu entro no final com a nossa análise do canal. Acompanhe conosco. O ataque russo teria sido em represália à tentativa ucraniana ou de seus aliados de destruição, né, da ponte rodoferroviária que liga a Crimeia à Ucrânia, a Península de Crimeia à Ucrânia. Eles têm uma ponte aí que atravessa o mar, que é a maior ponte da Europa, né? E os ucranianos fizeram um ataque aí, aparentemente com um caminhão-bomba sobre a ponte, tem vídeos aqui no canal comentando, né? E chegaram a neutralizar essa passagem marítima aí por algum tempo, mas parece que os russos já reabilitaram a ponte. E aí vocês veem, né, fumaça aí em Kiev, né? Mas eu preciso lembrar que não foi só Kiev que foi atacado. Diversas outras cidades ucranianas aí receberam aí ataques de mísseis e munição de precisão da Rússia. O ataque foi avassalador, está gerando diversos protestos aí, e ficou bem claro, né, que era um recado, uma resposta, né, do governo e das forças armadas de Vladimir Putin contra os ucranianos. É muito cedo para avaliar, né, os danos e as consequências. Há relato do corte de energia em algumas regiões da Ucrânia aí, mas nós não sabemos ainda se os setores atacados podem ser rapidamente reativados. A Rússia aparentemente conseguiu reativar aí o uso da ponte atacada na Crimeia. Não se sabe se os ucranianos vão conseguir recolocar rapidamente as suas centrais de energia em funcionamento. E também a gente não sabe dizer se esses ataques vão impactar o campo de batalha, mas com certeza devem mexer aí com o moral do povo ucraniano e talvez aumente a quantidade de refugiados, que está chegando quase 14 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia, embora metade disso já tenha voltado ao país. Pode ser que mais pessoas agora decidam deixar a Ucrânia em função da situação de insegurança que graça no país. Bom, pessoal, eu preciso lembrar que no sábado à noite eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a necessidade de se atacar, né, a infraestrutura ucraniana na guerra. Fiz um vídeo avisando isso, está aqui na descrição. Parece interessante que na madrugada seguinte, domingo para segunda, aconteceu esse ataque. Parece que os russos assistem o canal, né? É interessante isso. Mas isso aqui, realmente, a análise que a gente faz aqui das necessidades da guerra, elas fazem bastante sentido. Dito tudo isso, esse ataque, ele foi um balde de água fria, né, nos ucranianos e na OTAN, porque a Rússia mostrou fôlego, mostrou que ela estava brincando até agora, mostrou que ela tem muita munição, capacidade de infligir danos enormes na Ucrânia e, se precisar, na Europa também. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque se a Rússia precisar atacar a Europa, não vai ser com armas convencionais, eu acho que vai ser com armas nucleares. Bom, eu vejo a coisa de outra forma também. O tempo, de uma certa forma, começa a se esgotar para a Ucrânia. Por quê? Os ataques que eles estão fazendo em diversas frentes, estão custando muito caro, tanto em termos de baixas humanas, quanto em termos de equipamento também. Nós não sabemos até que ponto que a Ucrânia, que a OTAN pode repor essas perdas materiais dos ucranianos. A Ucrânia já mostrou uma capacidade muito grande de resiliência. Eles estão colocando muitos soldados treinados no campo de batalha, isso é positivo. Mas nós precisamos lembrar o seguinte, que a Rússia também pode fazer isso daí. Eu analiso a coisa da seguinte forma. De uma certa maneira, os dois lados tendem a um esgotamento. Por quê? Porque, embora a Rússia tenha diversas vantagens militares, né,
pode ser que essas reservas não façam tudo isso que algumas pessoas, alguns analistas estão esperando. Nós não sabemos. A gente vai saber isso aí lá por janeiro, por aí lá para frente. E por outro lado, a gente tem que ver também que a economia da Europa vai mal, obrigado, muito mal. Agora, em termos globais, esse descolamento do dólar, essa ascensão do bloco multipolar ainda não é uma realidade, tá? Eu vi um vídeo essa semana aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito bom, vou deixar aqui na descrição, 2 analistas excelentes, um sobre economia e outro sobre China, e o painel que eles pintaram, e por esse painel você pode até dizer o seguinte, que a ordem mundial está nascendo, mas o parto vai ser longo e principalmente doloroso. Eu falei nesse vídeo que eu fiz sábado, né, sobre a infraestrutura, que essa guerra pode demorar bastante. Pois bem, nesse vídeo da UFRJ, eles dizem o seguinte, que leva aí 7 a 10 anos para você colocar alguns postos de petróleo de forma operacional, ou seja, talvez para o mercado global de petróleo, ele suprir a demanda, né, que vai ser gerada pela saída russa, se é que vai haver essa saída, pela saída russa do mercado, pode demorar tudo isso, ou seja, essa guerra pode se prolongar também. Por outro lado, nós não sabemos quais são as consequências, né, na Rússia. Né, como é que a sociedade, o povo russo vai reagir a isso. Eu lembro também que os russos são mais estoicos, tanto que os europeus ocidentais. Então, eu acho assim, que é um cenário de bastante incerteza. Quando a gente acha que as coisas na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, na guerra na Ucrânia, já estão encaminhadas e que não vai poder mais mudar, por exemplo, né, as vitórias russas em maio, junho aí, né, que eles tomaram Mariupol e o Luhansk aí, eu mesmo já achava que estava consolidado. Aí, de repente, vem as reservas ucranianas e dão uma virada de jogo. Só que aí o Putin declara uma mobilização. Né? Os ucranianos vão e tentam destruir a ponte, que isolaria, teoricamente, a Crimeia. Os russos consertam a ponte, fazem um ataque avassalador sobre Kiev e mostram que podem mais. Então é muito difícil a gente saber onde essa coisa vai terminar. Né? Uma coisa nós temos certeza, que está havendo uma escalada desse conflito. Tá? Os poloneses já estão pensando em reativar seus abrigos. A Belarus pode colocar tropas do jogo, que vai complicar completamente o cenário que nós temos. E eu penso o seguinte também, gente, não é difícil. Se a Ucrânia errar a mão e começar a perder muito, não é, e a Belarus entrar no jogo, não é difícil a Polônia querer um pedaço também não, tá? Não é difícil a Ucrânia se esfacelar não. Esse é um cenário que a gente precisa analisar. Tá muito difícil dizer o que vai acontecer, existe descontentamento contra o Putin na Ucrânia, na Rússia, é um fato, tem muitos magnatas lá que são contra ele aí, mas a gente não sabe a força desse pessoal, tá? E eu falo sempre que tem um outro fator que ninguém está olhando também, que é o Irã. O Irã está sofrendo uma revolução colorida pesada, a gente não sabe como é que vai terminar lá também, mas a influência iraniana no campo de batalha, no campo de batalha da Ucrânia, tende só a aumentar. Eu lembro o seguinte, os drones ucranianos estão causando bastante impacto, tanto que a Ucrânia até acho que mandou a saída aí dos estudantes iranianos, né, do país. Isso não é normal. Então é um cenário de bastante incerteza. Nós não sabemos aonde esse mundo vai. Nós temos agora o Congresso do Partido Comunista Chinês, que deve dar um terceiro mandato para o Xi Jinping ou não, mas a posição da China com relação à guerra da Ucrânia é bastante controversa. A gente não sabe ainda, o chinês não bateu o martelo ainda do que eles vão fazer. Então eu recomendaria vocês, tanto para quem porque não tem analista, né, tem torcedor de um lado e de outro, a Ucrânia e da Rússia. Eu recomendaria cautela. Porque o cenário está muito embaralhado, muito nebuloso. Pode acontecer qualquer coisa aqui, inclusive nada. Bom, gente, na nossa lista de desejos que se encontra aqui na descrição do vídeo, vocês acham aí muitos livros sobre a guerra da Ucrânia. E eu lembro o seguinte, os livros entregues pelo sistema de entregas da Amazon chegam de forma bastante rápida, tá? Mas se você é
daquela geração que gosta mais de um livro em Kindle, você baixa na hora aí. Os preços são muito bons, né? Os temas bastante atualizados e vão dar um quadro muito claro para vocês do que acontece na guerra da Ucrânia. E eu lembro que todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.